Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ruth do canal Prof. Rutinha e suas suculentas. E hoje eu venho compartilhar com vocês 7 regrinhas básicas para ter sucesso no cultivo com as suculentas. Se você já gostou do tema deste vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho para estar recebendo dicas no cultivo de suculentas toda semana. Peço também que vocês visitem o meu Instagram, que vocês se inscrevam no meu Instagram. Lá eu posto fotos com identificação das plantinhas e deixo dicas de como cultivar essas lindezas. Também, gente, eu compartilho dia a dia no meu jardim. Então, agora vamos conhecer estas 7 regrinhas básicas, mas que fazem toda a diferença no cultivo com suculentas. Antes, gente, eu tinha que compartilhar com vocês uma das minhas paixões também, né? São os hibiscos. Eu amo a floração do hibisco. O hibisco, para mim, ele é maravilhoso. Seja ele amarelo, laranja, como esse eu estou mostrando para vocês aqui, que é o dobrado, né? Vermelho, branco, são maravilhosos. Eu acho essa planta, ela espetacular. Olha só que show que está esse meu pezinho aqui. Fora os outros botões que tem ainda para abrir. Olha só que lindeza. Muito lindo, né? A primeira regrinha, gente, que eu acho muito importante, na verdade não é que eu acho muito importante, mas que ela realmente é muito importante, porque o que eu acho é irrelevante, né? A gente tem que focar naquilo que realmente dá certo e naquilo que é realmente comprovado e que, independente de achar ou não, dá certo. No momento que você vai adquirir a sua plantinha, que você vai comprar a sua plantinha, comprar ela de lugares que são confiáveis e sempre escolher ou observar bem a plantinha se ela está saudável, se ela não está acometida por nenhuma praga, se ela não tem nenhuma lesão, se você conseguir, né, nenhuma lesão nas raízes, o substrato, observar o substrato em que ela está plantada, porque muitas das vezes a gente adquire uma plantinha e traz ela para o nosso lar, né, para o nosso jardim, e ela vem acometida com pragas. Aí o que vai acontecer? Você não vai ter sucesso, você vai achar de repente até que você não consegue cultivar a plantinha, mas infelizmente não foi isso, né? Ela realmente já não veio saudável como deveria. E às vezes também, gente, a gente traz alguma praga para o nosso jardim e acaba cometendo as outras plantinhas, né, que nós temos na nossa coleção e comprometendo elas também. Então, uma regra né, a primeira regrinha básica e muito importante é o local onde você compra as suas plantinhas e observar se ela está realmente saudável e pronta para vir para o seu lar para fazer você muito feliz. Aqui eu tenho outro canteiro, gente, para estar compartilhando com vocês, né? Além de suculentas, eu cultivo outras plantinhas também. E eu vou estar mostrando, compartilhando com vocês algumas plantinhas maravilhosas que eu tenho aqui no meu jardim. Esta é a lantana, para quem não conhece, é uma plantinha que emite floração praticamente o ano inteiro. Somente no mês, mais ou menos ali no mês de agosto, a gente deve de fazer uma poda drástica nela, podar mesmo, gente, até né, deixar só os toquinhos, que ela vai rebrotar toda novamente e vai ficar linda. Ela chama bastante atenção de borboletinhas, tá? Ela chama bastante atenção de borboletinhas e ela solta a sua floração o ano inteiro. Ela está sempre assim florindo, ó. Temos amarela, vermelho com amarela, temos o rosa, olha que linda rosa, toda branquinha. Então é uma planta coringa que você pode ter aí no seu jardim, onde você vai ter muitas flores o ano inteirinho. A segunda regrinha de ouro, gente, importantíssima, é você saber qual a identificação da sua plantinha. Por quê? Porque através da identificação você vai saber se é uma plantinha que é para ser cultivada à meia sombra ou é uma plantinha de sol pleno. Você vai saber se é uma plantinha que exige muitas regas, né? Mais água, um substrato mais úmido. Ou se é uma plantinha que não exige tantas regas, que você vai ter que deixar o substrato secar um pouquinho mais, né? Então, fazendo assim, você vai poder dar as condições adequadas
para a sua plantinha. Porque às vezes a gente erra, gente, por não conhecer, por falta de conhecimento. Então, o conhecimento em tudo que você fizer na sua vida é muito importante. Você saber como cultivar, você saber quais as condições necessárias para dar para a sua plantinha, para deixar ela bonita, saudável, para que ela se desenvolva. Para que ela se desenvolva bem, que ela se desenvolva saudável, para que ela, na verdade, a gente tem que dar um conforto, né? Eu digo que a gente tem que deixar as nossas plantinhas confortáveis. Elas estando confortáveis, elas vão ficar lindas, saudáveis, elas vão se multiplicar mais, gente, e elas só vão dar alegria no nosso jardim. A terceira regra de ouro para estarmos tendo sucesso no cultivo com as nossas suculentas é a regra da rega. Molhar, né? Umedecer o solo para nossas suculentas, regá-las, deixar elas hidratadas é muito importante. Quem que nunca matou a suculenta por excesso de regas, por molhar demais? Eu mesmo no início do meu cultivo, infelizmente, tive o desprazer de estar molhando demais, o substrato não secando. Ali, gente, ó, isso aqui é um botão, tá? Ele vai florir, olha que coisa linda. É uma floração noturna maravilhosa, uma flor branca maravilhosa. Então, no início do meu cultivo, como eu estava falando para vocês, infelizmente, por não ter conhecimento, aquilo que eu falei para vocês, né, que a gente tem que ter conhecimento de como cultivar as nossas plantinhas, da identificação dela que fica bem mais fácil. Infelizmente, algumas plantinhas eu perdi por excesso de regas, aliás, né? Então, qual é a regra principal das regas? A regra principal das regas é você deixar o substrato secar por completo. Deixa secar. Quanto mais sequinho ele estiver, né, melhor vai ser. Porque uma coisa é certa, gente, ninguém vai matar a suculenta por falta de água. É muito difícil. Você vai ver, vai dar tempo de você ver que a sua plantinha está necessitando de novas regas, tá? De ser molhada. Agora, excesso é muito fácil, tanto é que a maioria das perguntas que são deixadas nos comentários é sobre como regá-las. Então, a principal regra em todo o Brasil, do norte a sul, né? E praticamente no mundo inteiro, deixe secar, porque as nossas suculentas, elas vêm de lugares áridos, do deserto. Então, deixa secar. Quando o substrato estiver bem sequinho, aí você vem e molha novamente. Molhe abundantemente, você pode molhar. Essas minhas aqui, ó, elas ficam no tempo. O que acontece? Claro que a gente tem período de muita chuva, mas eu vou ter períodos de muita seca. Então, se eu ver que essas folhinhas aqui de baixo estão muito murchinhas, sequinhas, eu vou vir regar. Senão, eu não vou regar, eu vou deixar a encargo da natureza. A natureza vai fazer isso para mim. A quarta regra a ser seguida, gente, é o local onde cultivamos as nossas suculentas. O local, ele vai contribuir e muito para o sucesso do seu cultivo. Por quê? Suculentas, aquilo, né? A gente já remete às outras regras que eu já falei para vocês. Suculentas de sol pleno, elas vão exigir que vocês cultivem elas a sol pleno, para elas ficarem mais lindas, saudáveis, crescerem, ficarem bem compactas, se multiplicarem com mais facilidade. Suculentas de meia sombra, você vai ter que sim cultivá-las a meia sombra, ou só pegando o solzinho da manhã, ou só pegando o solzinho da tarde. Mas o dia inteiro de sol ela já não vai aguentar. Ela vai desidratar com muita facilidade, de repente ela pode até queimar e algumas até, infelizmente, você pode estar perdendo a espécie pelo excesso de sol, tá? Então, o local onde cultivamos as nossas suculentas é muito importante. Primeiro você, descobre a identificação, dá uma pesquisada, busca conhecimento em saber se ela é uma suculenta de meia sombra, de sol pleno. Depois você dá o local, as condições adequadas para o cultivo com sucesso da sua suculenta. A quinta regra eu vou deixar a de multiplicação. Por quê? Sempre que a gente adquire uma plantinha nova, a gente,
vai ver o local, a procedência da onde que vem essa plantinha, se ela realmente está saudável, para a gente trazer para nossa casa. A gente trazendo para casa, a gente vai buscar a identificação dela, ou lá no local onde a gente comprou mesmo, pedir para o vendedor, né? O que cultiva, dar a identificação certinha para a gente poder dar condições adequadas do local, das regas, da quantidade de sol que ela necessita. Depois disso, fazendo isso, né, uma regrinha básica que todos nós devemos fazer é retirar algumas folhinhas daquelas plantinhas que se multiplicam por folhas e colocar no berçário. Fazendo assim, a gente não vai perder a espécie. De repente, se acontecer alguma coisa com a nossa matriz, que infelizmente a gente não consegue controlar tudo, né? Acidentes acontecem no decorrer do percurso. Então, fazendo assim, a gente consegue multiplicar, a gente consegue preservar a espécie e ainda assim encher o nosso jardim com essas belezuras. Olha só, gente, o meu berçário, que coisa mais linda que está. Elas estão se desenvolvendo muito bem. O berçário é um local onde que a gente tem que fazer as regas um pouquinho menos espaçadas, né? Porque a plantinha no início da sua vida a gente sabe que ela necessita de um pouquinho mais de umidade, mas aquilo que eu falo para vocês, né? Deixa o substrato secar, ó, tá bem sequinho. Então hoje eu já posso estar fazendo a rega novamente das minhas plantinhas. E aqui eu tenho as folhinhas todas germinando. E aquelas suculentas que se multiplicam por galinhos, né, ou estacas, como aqui o Sedum Mirinai, ó, eu posso tanto fazer a muda, né, a mudinhas dela por folha, como eu posso estar retirando esses galinhos e fazendo novas mudinhas. Então, como vocês podem ver, aqui o meu berçário ele está sempre assim, cheio, né? É uma maneira que eu tenho de estar multiplicando tudo que eu compro, porque a gente, infelizmente, como eu falei, né, acontecem acidentes, a gente está sempre às vezes perdendo as nossas plantinhas e dessa forma eu tenho novas mudinhas se eu vir a perder a matriz. Olha só que lindeza, todas germinando, todas, né, se multiplicando, se desenvolvendo. Olha que lindeza, isso aqui é tudo Lovely Rose, gente. Olha que fofurice, lindas, né? Esta já é a Valentina, duas mudinhas de Valentina maravilhosas. A sexta regra, gente, para termos sucesso no cultivo com nossas suculentas é o substrato. Com os meus berçários, né, isso faz pouco tempo, mais ou menos um mês para cá, eu faço uma misturinha, né, da minha terra normal e por cima da terra, gente, eu coloco a palha de arroz carbonizada. Olha só, tem dado bem certo, elas têm soltado raízes com mais facilidade, os brotos. Olha que belezura. Esse aqui também são todas Lovely Rose, de uma plantinha que eu fiz a decapitação. Ela já está emitindo brotos no tronquinho. E a parte de cima eu já coloquei para enraizar. E olha só que lindeza. Aqui também eu tenho já algumas que eu retirei a folhinha. Eu só retiro essa folha, gente. Quando eu retirar essa folha, ela vai secar sozinha, tá? Você não precisa tirar. Deixa que ela vai secar, essa folha ela vai secar sozinha, aí sim é o momento de retirar, né, a mudinha e colocar num vasinho para enraizar. Aqui eu tenho um outro vasinho com a Vitor Kane, olha só que lindeza também. Então o substrato, né, um substrato bem drenável, um substrato bem balanceado, com nutrientes suficientes para elas se desenvolverem, para elas se multiplicarem, é muito importante, gente. Eu estou devendo, né, para vocês o meu novo vídeo, na verdade, o meu novo substrato, porém, aquilo que eu falei para vocês, ele está ainda, eu estou testando ele ainda, né, a gente tem que ter um tempo para estar testando tudo que faz, para depois poder passar para vocês. É a hora que eu me sentir mais segura, eu vou passar para vocês como eu estou fazendo o meu novo substrato. Aquilo que eu falo, isso não é regra para todos. Para o meu clima aqui, eu estou adaptando ele para o meu clima, que é um clima mais úmido, né? No verão ele é mais seco, então por isso que eu estou esperando um pouquinho para ver se realmente está dando certo, tá? Mas no geral, o substrato das suculentas é um substrato leve, bem drenável, que a água escorra com facilidade, que seque rápido, tá?
importante é isso, é ele secar rápido e ele ter os nutrientes suficientes para a sua plantinha se desenvolver e multiplicar com saúde. E a sétima regra, muito importante também, gente, todas são, né? Todas que eu citei hoje são regras muito importantes para que a gente possa ter sucesso no cultivo com as nossas belezuras. São os cuidados que a gente deve de ter com as nossas suculentas. Os cuidados envolvem você estar sempre observando, vendo se não tem nenhuma praga, retirando folhinhas secas, que vocês sabem que as folhinhas secas é um chamativo para cochonilhas, né, para podridão. Vendo se o substrato que você está dando para elas está sendo suficiente, se ele está nutrindo a plantinha da forma correta, se ele está secando rápido, para que você possa fazer uma nova rega, né, que você possa estar molhando ela novamente. O local onde você cultiva, de repente você colocou ela num local que você achou que aquele seria o local apropriado para estar cultivando. Porém, às vezes, com o tempo, você começa a perceber que a sua plantinha ela não está se desenvolvendo, ela para de se desenvolver. Então, nada impede que você faça o quê? Você mude o local, você coloque ela em outro local para estar sendo cultivada. Eu sempre faço isso com as minhas suculentas, gente. Eu coloquei ela num local, cultivando ela num local, ela não está se desenvolvendo, eu vou observar. Eu troco o substrato, não deu certo. Eu controlo as regras, eu molho um pouquinho mais, molho um pouquinho a menos. Não dá certo? Eu troco ela de local. De repente é o local onde eu estou cultivando a plantinha que não está sendo apropriado para que ela se desenvolva com saúde, tá? Então, tudo vale. O que importa é a gente estar observando, vendo, né, se a plantinha está se desenvolvendo certo e dando os cuidados apropriados que a nossa plantinha merece e precisa. Ó, eu filmando aqui para vocês esse meu, na verdade é um canteiro berçário, né? Eu já consegui ver que tem algumas plantinhas que tem alguns pontinhos de cochonilha. Eu já consegui ver que algumas plantinhas não estão muito bem por falta talvez de regas. Então, o que eu vou fazer? Após esse vídeo, eu já vou vir aqui, né, passar um fungicida natural para controlar as cochonilhas e as outras plantinhas eu vou fazer uma nova rega que elas estão precisando. Isso tudo a gente né, consegue ver observando as nossas plantinhas, tendo um olhar mais atento com elas. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais um vídeo com algumas dicas que eu sigo aqui no meu jardim, né? São dicas básicas, mas que fazem toda a diferença. Né, e são todas dicas que estão dando muito certo aqui para mim. Eu só passo aquilo, gente, que realmente dá certo. Né? Aquilo que eu fiz, que eu testei e que eu posso passar para vocês e que vai dar certo aí no seu jardim. E aquilo que eu falei, né? Substrato e regas. Isso depende muito da região e do clima onde você cultiva as suas suculentas. Então você vai adaptando, você vai observando e vendo o que é melhor para as suas lindezas, para as suas menininhas. Claro que a gente tem muitas dicas que são dicas de ouro e que a gente pode estar sim aplicando no nosso dia a dia. Então, gente, eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.